A decisão foi tomada aí. José Boto é cobrado por reforços. Tem atualização sobre Lucas Paquetá, lesão do jogador do Flamengo que saiu aí no jogo contra o Japão mancando. Vou falar também nesse vídeo sobre Luiz Araújo, porque o Flamengo definiu o futuro do jogador, mesmo depois das sondagens do futebol árabe. Vem comigo, nação rubro-negra. Convido você que está passando aqui por esse vídeo agora, que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele likezão, aciona o sininho das notificações na opção todas, para na hora que eu postar o vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. E não se esqueça de comentar e hypar o vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo, porque tem muita coisa aqui para a gente falar. Vamos falar primeiro de Copa do Mundo, né? O Brasil avançou para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Foi com emoção, foi no último minuto, né, com gols ali de Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli com um passe de Bruno Magalhães, né? Antes, o Brasil já tinha tomado o gol ali do Japão com a falha coletiva do Danilo também. Eu achei no lance que o Casemiro também falhou, mas o que importa é que o Brasil avançou nesse jogo aí. O Brasil agora enfrenta o adversário de Costa do Marfim e a equipe da Noruega. Agora, ainda falando sobre esse jogo, sobre classificação do Brasil, tem uma preocupação envolvendo o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, gente, ele já tinha lesionado no jogo, se eu não me engano, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. E daí ele ficou um período ali de um mês, quase 2 meses, se recuperando de lesão. Até que ele recuperou no jogo contra o Atlético Paranaense, foi jogar lá na Arena da Baixada. O Carlo Ancelotti estava lá para observar ele, para observar o Pedro, o Léo Pereira. E daí o Paquetá fez uma boa partida naquele jogo, foi convocado para a seleção brasileira. O Paquetá, ele se recuperou para jogar a Copa do Mundo, né, meus amigos? E chegou ontem no jogo de 16 avos, o Lucas Paquetá, ele sentiu dores no adutor da coxa. A CBF, a delegação e o departamento de futebol e o departamento médico se reuniram e decidiram que, mesmo com a declaração que o Paquetá falou ali na zona mista, que foi só um incômodo, que ele só estava mancando ali, mas estava tudo bem. Não. O departamento médico, a comissão do técnico Ancelotti, todo mundo se reuniu e decidiram por fazer um exame de imagem para detectar se tem alguma lesão na coxa de Lucas Paquetá. O Flamengo irá ser comunicado aí sobre essa possível ou não lesão. A verdade é que existe uma preocupação, porque se o Lucas Paquetá realmente for diagnosticado com uma lesão, ele pode ser cortado da seleção brasileira e voltar para fazer o tratamento no Flamengo. Então é basicamente isso que acontece. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o Flamengo que está lá em Lisboa, né, lá em Portugal, na verdade, lá para fazer aquele torneio do Algarve. O Flamengo já tem história para contar, tá, nação? O Flamengo é a única equipe, a primeira equipe brasileira a participar do torneio de Algarve. Desde 2001 para cá, esse torneio vem sendo feito ali na cidade de Algarve, ali em Portugal. É um torneio de pré-temporada e o Flamengo é o único time brasileiro a participar desse torneio. Além do Flamengo, também o River Plate. E esse jogo aí vai passar, como eu falei para vocês no vídeo anterior, na TV Band, para todo o Brasil, e na ESPN Brasil, canal fechado. E nesse jogo aí, o técnico Leonardo Jardim, nesses 2 dias que o Flamengo está em Portugal, o técnico Leonardo Jardim já fez ali um período de 2 treinos. E a possibilidade de alguns garotos jogarem é imensa, tá? Então vamos olhar de perto, vamos ver esse jogo aí, como que vai desenrolar essa garotada. E ainda falando sobre o Flamengo, agora vamos falar sobre mercado. Isso mesmo, isso porque José Boto abriu o jogo sobre as contratações e ele deu uma coletiva ontem para a Flamengo TV. Eu vou trazer um trecho da coletiva para vocês aqui e quero que vocês analisem aí como foi a fala do José Boto e deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos lá
para as palavras de José Boto. Então, abre aspas aí para as falas do Boto, será uma janela totalmente diferente por conta do dinheiro gasto nas janelas anteriores. Nós temos necessidade, mas não estamos desesperados, temos que trazer os reforços certos para reforçar a equipe, afirmou aí o Boto em entrevista à Flamengo TV. O técnico português também ressaltou que a janela de transferência só abre oficialmente no dia 19 de julho. Mas lembrando para o José Boto aqui que ele está desinformado, porque a janela de transferências aqui no Brasil já vai estar aberta a partir do dia 9, ou seja, 10 dias antes, para o clube que inscrever jogadores, contratar jogadores já puderem inscrever. Mas aproveitou também a ocasião para sinalizar aos torcedores a estratégia do clube, segundo ele, no mercado já conquistou uma posição consolidada aí, não precisa fazer contratações massivas a cada período de mercado, tá? Ele falou a seguinte frase: as 2 primeiras janelas foram maravilhosas. Por outro lado, não sou eu que digo, mas as pessoas dizem que o Flamengo é o melhor time da América do Sul. E não tenho que, a cada janela, trazer 6, 7 jogadores. Seria uma falta de respeito até com o próprio elenco. Disse aí o José Boto, apontando aí para o trabalho já realizado com repatriação de Lucas Paquetá e a chegada do goleiro André, além do Vitão, tá? Lembrando, gente, que o Boto aí mencionou também que 2026, esse ano, a Copa do Mundo, também é um fator que impacta aí diretamente a dinâmica do mercado de transferências. O dirigente explicou aí que o movimento mais intenso de contratações tende a ocorrer após o encerramento da competição, o que influencia a estratégia do Mengão aí, que está de olho, tá? E ele falou também a seguinte frase: é um ano de Copa, o mercado só começa a mover depois que a Copa acaba, nós temos necessidade, mas não estamos desesperados. Temos que trazer os reforços certos para elevar o nível do elenco. Vamos com calma nesse mercado e na hora certa traremos os reforços necessários, frisou aí o José Boto em declaração à Flamengo TV. Então, uma coletiva que deixou ali parte do torcedor meio apreensivo, né? Pô, mas se o José Boto falou que, vai visar o mercado, mas não vai fazer loucuras, não vai trazer contratações ali, então é onde vem aí o caso do Luiz Henrique, gente. O Flamengo vai contratar o Luiz Henrique? Por quê? O presidente BAP fala uma coisa, o José Boto fala totalmente outra. O presidente BAP falou no Charla Podcast que o desejo dele, o sonho dele é trazer o Luiz Henrique. Dependeria do que acontecesse com o jogador na Copa do Mundo. Por enquanto, a participação do Luiz Henrique na Copa do Mundo, ela é desastrosa. Desastrosa. Porque o jogador não consegue jogar. Jogou o primeiro jogo contra o Marrocos, não jogou nada, tá? E a mesma coisa serve também para o Danilo Santos. Então, fica essa expectativa. Vai contratar o Luiz Henrique? Porque se o Flamengo quiser contratar o Luiz Henrique, essa será a hora de uma abordagem. Lembrando que o Luiz Henrique tem um desejo ali, tem um sonho de jogar na Europa. E esse sonho aí está cada vez mais longe. Na Europa não, num time de ponta, né? Como a Premier League, como a La Liga, porque está cada vez mais difícil pela participação que ele fez na Copa do Mundo. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre Luiz Araújo. Mas antes de falarmos sobre Luiz Araújo, quero que vocês deixem aí no comentário: José Boto está certo ou está errado nesse novo modelo de contratações? Lembrando que em um trecho da coletiva ele falou também que vai priorizar os jovens da base, né? Fazer aquela transição base profissional. Agora sim, vamos falar sobre Luiz Araújo. Bem, o que acontece com o Luiz Araújo é o seguinte: o Flamengo tomou a decisão e o futuro do jogador está definido. Ontem à tarde o Vender Casagrande trouxe a informação de que o Al Sadd do Catar apresentou uma proposta oficial por Luiz Araújo. Oficial, não é sondagem, tá? Mas o Flamengo recusou a oferta porque entende que o atacante é uma prioridade hoje no mercado. Lembrando que o Luiz Araújo tem 30 anos, tá? E tem contrato até o fim de 2027 e segue aí nos planos da diretoria do Flamengo para a sequência da temporada. O clube entende que o camisa 7 é uma peça importante para o segundo semestre e não cogita negociá-lo neste momento. Os valores da proposta não foram divulgados. Apesar da recusa, o Flamengo ainda deve finalizar a venda nesta janela de transferências para equilibrar o caixa. Recentemente, o time negociou o Rian Roberto com o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros, cerca de 59 milhões de reais na cotação atual. Também teve uma proposta do Aston Villa de 10 milhões de euros pelo Emerson Royal. O Flamengo está com essa proposta na mesa, mas não deu a resposta ainda.
e outros jogadores também podem deixar o clube, como é o caso do Ryan Lucas, né, que voltou de empréstimo do time do Sporting de Lisboa, e também o Lohan, que voltou de empréstimo do Pisa. Então, nação, é assim. O futuro do Luiz Araújo está praticamente definido. Para aqueles que esperavam que o Flamengo iria negociar o Luiz Araújo no começo do ano, não negociou, agora no meio do ano também as coisas estão andando ali. Mas, claro, se vier uma proposta boa, uma proposta irrecusável, acredito eu que o Flamengo vai vender o jogador, tá? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. Se quiser comprar algum produto do Mengão aí, vai na aba produtos aí, lá você tem diversos tipos de produto Flamengo, camisa do Mengão original, tem caneca, tem garrafa térmica. Se você quiser torcer pela seleção brasileira vestindo o manto do Flamengo, tem também a camisa verde e amarela. Então clica aí, vai lá no YouTube Shopping, a cada produto que você comprar do Mengão, você estará ajudando o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso canal. Lembrando que tem frete grátis para o Brasil inteiro, valeu? Tamo junto, é nóis.